Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, Flávio Dino acabou de comprar uma briga com Donald Trump. Explodiu tudo em Brasília, a situação está pegando fogo e o meu canal, como sempre, está acompanhando tudo e eu não poderia deixar de trazer esta informação para você. Olha o que está aí no seu vídeo, na sua tela. Dino barra efeitos de decisões estrangeiras, sem a chancela da Justiça brasileira. O ministro do STF se manifestou em processo do IBRAM, sem citar a Lei Magnitsky, que atinge Alexandre de Moraes, depois de decisão dos Estados Unidos da América. Eles pegaram a situação, tá bem? O Dino foi lá e inseriu uma determinação que pode ser usada no caso da Lei Magnitsky, porque agora, segundo Flávio Dino, leis de outros países não têm efeito aqui no nosso Brasil. Isso vai dar uma merda das gigantescas, isso vai dar uma caca gigante. Presta atenção na reportagem da Oeste. Nesta segunda-feira, dia 18, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito automático no Brasil e só produzem validade com chancela da Justiça brasileira. O juiz do STF se manifestou em uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que trata da tragédia em Mariana, em Minas Gerais. Em linhas gerais, o IBRAM tenta impedir que o município de Minas Gerais e do Espírito Santo prossigam com uma ação no Reino Unido em virtude do rompimento de uma barragem há quase 10 anos. Vamos então aqui à decisão do ministro Flávio Dino. Ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executadas por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros, argumentou Dino. Dino estabeleceu que esse impedimento vale também para as leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares. Embora trate de um litígio que envolve municípios e o rompimento da barragem em Mariana, o entendimento do ministro alcança situações mais amplas. Ao vedar a aplicação automática de sanções e ordens estrangeiras no Brasil, a medida funciona como um escudo para as autoridades nacionais que enfrentam as restrições fora do país. No caso de Moraes, alvo da Magnitsky, a decisão impede que eventuais bloqueios ou punições decretados por governos estrangeiros tenham efeito imediato em território brasileiro. Só produziriam consequências se validados pela Justiça Nacional. Isso, no entanto, não anula a validade das sanções no exterior, onde seguem em vigor. Entendeu até aqui? Pois é, meus queridos. A decisão do Flávio Dino, ela abre uma guerra direta com os Estados Unidos da América, uma guerra direta com o presidente Donald Trump. Decisão de outro país só vale no Brasil se a justiça validar, diz Dino. Determinação do ministro do STF é em cima de ação do IBRAM, mas pode limitar o impacto da Lei Magnitsky usada para punir Alexandre de Moraes. Aí está o Flávio Dino, mais uma vez relatando para vocês, tomou a decisão em cima de um outro assunto, aproveitou a brecha para simplesmente abrir um precedente que pode livrar, a Alexandre de Moraes e também outros ministros da Suprema Corte que estão breve de participarem, ou de levarem aí
uma magnisticada. Nosso querido Nicolas, ele já fez uma postagem reagindo. Olha só o que ele colocou. Vão destruir o Brasil para salvar 11. E aqui embaixo, nessa postagem, a decisão do ministro Flávio Dino, é o relator aí do caso. E aí, meus queridos, o que acontece? Nessa situação aqui, o Brasil vai se tornar uma Cuba, porque podemos ficar isolados, ok? Podemos ficar isolados e principalmente cá entre nós. Na Europa aconteceu de uma empresa pagar uma multa, uma empresa, né, um banco, uma instituição financeira, pagaram uma multa de 9 bilhões de dólares. Você sabe o que é 9 bilhões de dólares? Porque tentou fazer negociação aí com 3 países que foram magnificados e acabaram sofrendo uma multa bilionária. Não é milionária, é bilionária. E, meus queridos, agora abriu-se a porta dos infernos aqui no Brasil. Tá? A situação escalou, a situação está ganhando outros rumos. Você acha que uma instituição bancária vai deixar de cumprir as ordens dos Estados Unidos e acatar a decisão do ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu tenho as minhas dúvidas. Vou trazer o nosso querido advogado Dr. Jeffrey Chiquini para comentar o assunto aqui no Abordo Notícias. Gente, eu já vou gravar um vídeo mais completo para explicar melhor isso para vocês. Mas em resumo, o Flávio Dino acabou de decidir que é proibido cumprir lei Magnitsky no Brasil. Ou seja, em questão de dias, o Brasil se tornará a Coreia do Norte. O que o Flávio Dino disse foi que constitui ofensa à soberania nacional que se cumpra no Brasil leis estrangeiras. Só que as empresas vão preferir 1000 vezes cumprir a lei Magnitsky do que a decisão do Flávio Dino. Então o que vai acontecer é que empresas sérias sairão do Brasil. Empresas que preferirem cumprir a decisão do Flávio Dino sofrerão consequências da lei Magnitsky, ou seja, serão desligadas do sistema financeiro mundial. E com essa decisão do Flávio Dino, o Brasil como um todo pode sofrer efeitos da lei Magnitsky, ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Sim, como aconteceu na Rússia, na Coreia do Norte, o Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT. O Brasil não poderá mais fazer importações e exportações. Com essa decisão do comunista Flávio Dino, o Brasil vira literalmente um país comunista. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil indústrias, bancos, montadoras de veículos. Flávio Dino acaba de afundar o Brasil no precipício do comunismo. E o Senado Federal está avalizando isso, gente. Para fechar a decisão do Flávio Dino, ele diz que só o STF manda e pode decidir no Brasil. Gente, é inacreditável. O Alexandre de Moraes prendendo inocentes, Flávio Dino agora expulsando as empresas. Gente, o STF está acabando com o Brasil. E o Senado Federal assistindo de camarote. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está sendo destruído por essa gente. Eu vou gravar um vídeo mais completo sobre essa decisão na sequência para vocês. Muito bem, parabéns então, doutor Jeffrey Chiquini, botando para quebrar aí sobre o assunto. Flávio Dino acaba de decidir que é proibido cumprir a lei Magnitsky no Brasil. Gente, isso é simplesmente uma loucura, uma doideira sem precedentes. O nosso querido deputado Gaia também gravou um vídeo reagindo ao assunto. Eu vou reagir aqui ao vídeo do nosso querido Gaia na tela do Abordo Notícias. Vamos ouvir o Gaia aqui. O que acabou de acontecer é simplesmente surreal. É difícil de acreditar. Eu tive que checar umas 5 vezes e receber a decisão para ler a decisão com a assinatura do ministro para ter certeza de que não era mentira. De todas as porcarias, de todas as merdas, de todos os abusos e crimes cometidos por membros da nossa Suprema
Suprema Corte, este aqui supera todos de longe. Faz com que qualquer ação do Alexandre de Moraes pareça uma fichinha. Como que eu vou explicar isso, gente? Bom, lembra quando a gente falou que a Magnitsky, ela coloca o Brasil numa situação muito ruim, no sentido de que, se o ministro do STF, se o STF acata a Magnitsky, então o Alexandre de Moraes ia perder as suas contas, ia perder acesso a todo o seu dinheiro, ia ser uma morte financeira para o Alexandre de Moraes, certo? Qual é a única coisa que eles poderiam fazer? Isso seria uma declaração de guerra mesmo aos Estados Unidos e seria uma implosão do sistema bancário financeiro brasileiro. Implosão, assim, é destruir por completo os bancos no Brasil, isolar o Brasil do resto do mundo. A decisão seria se alguém do STF fosse louco bastante para decidir que os bancos brasileiros estariam proibidos de acatar a Magnitsky. Presta atenção. A gente até brincou na época dizendo que se o STF fizer isso ia ser loucura demais, porque ia ser jogar todo o Brasil no buraco. Pois ele acabou de decidir, gente. Olha isso daqui. Isso aqui é surreal. Após Moraes ser afetado por Magnitsky, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil. Decisão do ministro do STF foi tomada em ação apresentada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Ministro convocou a audiência pública e comunicou o entendimento ao Banco Central e Febraban. O Flávio Dino acabou de decidir, tá aqui a decisão dele, ó. Vou até abrir aqui que é melhor. O Flávio Dino acabou de decidir em cima de uma ADPF sobre honorários advocatícios. Olha o que ele fez. Ele pegou uma ADPF que não tinha nada a ver com a história de honorários advocatícios de escritório de advogados internacionais e jogou ali dentro essa decisão que você está vendo aqui agora. Ó. Tais fundamentos e comandos revestidos de efeito erga omnes e vinculante incidem sobre a controvérsia relatada nesses autos e em todas as demais em que jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais por sobre a autoridade dos órgãos de soberania no Brasil. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Tendo em vista os riscos de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização, transações, operações, cancelamentos de contrato, bloqueios de ativos, transferências para o exterior e ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão dependem da expressa autorização dessa Corte. Ele acabou de decidir tranquilamente, gente. Nossa senhora, cara. Ele jogou o Brasil no buraco agora. E tem essa aqui, ó. Leis estrangeiras, atos... Aí fala assim de tudo que envolve qualquer violação dos itens... Aí tá aqui, ó. Qualquer violação dos itens 1 e 2 constitui ofensa à soberania nacional e ordem pública e aos bons costumes. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Qualquer banco agora que, para não ser excluído do sistema financeiro internacional, manter as contas do Alexandre de Moraes, não acatar a Magnitsky, está fazendo uma ofensa à soberania nacional. Ele criou um crime onde os diretores dos bancos poderão responder, ou gerentes, se eles deletarem a conta e o cartão de crédito do Alexandre de Moraes. Ele jogou o Brasil na lama. Cara, eu não sei como explicar isso de uma maneira tranquila. Peraí. Ele tá pegando o Brasil e falando assim, ó, o Brasil agora é uma Venezuela, o Brasil agora é Cuba, é Coreia do Norte. Estamos dando um pé na bunda de todo o sistema bancário, de todas as instituições internacionais. Podem nos excluir porque nós vamos proteger o Moraes. Ele disse isso. É essa a decisão dele. Não tem outra forma de dizer isso. Tá aqui, ó. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira que leis e decisões administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeito no Brasil de forma automática. Gente, lembra quando a gente falava que esse seria o pior cenário possível? Isso é uma declaração de guerra gritante contra o mundo inteiro financeiro. Acabou instituições, fundos de investimento, bancos internacionais, todos vão pular fora do Brasil. Empresas multinacionais, cara, isso ele está jogando o Brasil no lixo para proteger o seu colega que foi sancionado por violação de direitos humanos. Meu Deus, não estou acreditando que isso aconteceu.
Flávio Dino, o comunista que o Lula colocou, o grande amigo do Lula, o comunista que ele colocou no STF, acaba de destruir o Brasil. Não, ele conseguiu. Ele, como um bom comunista, ele jogou o Brasil no nível Coreia do Norte e Cuba. Numa canetada. Muito bem, para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, meus queridos, a situação anda meio complicada nesse Brasil, não é? Só que eu devo lembrar aos senhores, se isso tiver efeito mesmo, rapaz do céu, o Barroso não tá livre. Barroso não tá livre. Barroso vivia viajando aos Estados Unidos, participando de palestrinha aqui, palestrinha ali. Harvard, né? Olha que coisa linda, né? Em Harvard, né? Dá até um trava-língua aqui né? Nesse brasileiro. Em Harvard. E aí, meus amores, o que acontece? Se a Magnífica também vier contra o ministro Barroso, aí não tem determinação do Alexandre de Moraes, não. Aí tudo que ele tem lá nos Estados Unidos, o boi lambe, tá? O boi vai lamber. E aí, meus amores, o que acontece? Alexandre de Moraes surgiu bravo igual uma pimenta, o homem tá agitado que só. Moraes desafia sanções. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Eu vi o Gai trabalhando ali com um zoom maior. Eu gostei, eu achei legal, né? Dá mais ênfase ao título aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, beleza, bonitinho. Vamos lá. Moraes desafia sanções dos Estados Unidos e diz que não vai recuar 1 milímetro. Eu acho que essa situação aí do Flávio Dino deu um gás ao ministro Alexandre de Moraes. Vocês não acham? Pois é, presta atenção. Em entrevista ao jornal americano, o Washington Post, o ministro afirma que o processo contra Jair Bolsonaro seguirá normalmente. Ele está dobrando, triplicando, quadriplicando a aposta. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, falou ao jornal norte-americano The Washington Post sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O veículo decretou o magistrado como o juiz que se recusa a ceder a Bolsonaro. O veículo descreveu o magistrado, como o juiz que recusa a ceder à vontade de Trump, em referência à pressão política internacional depois da aplicação das sanções dos Estados Unidos. Ao aplicar a Moraes a lei Magnitsky, o governo norte-americano considera o ministro violador dos direitos humanos por manter prisões prolongadas sem condenações e censurar cidadãos e também empresas norte-americanas. Na reportagem, o Washington Post afirma que Moraes estava no estádio acompanhando uma partida do Corinthians quando recebeu alertas do celular de que Bolsonaro havia descumprido a ordem judicial que o impedia de usar as redes sociais. O ministro reagiu imediatamente e determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, acusado de suposta tentativa de golpe de Estado. Ao responder sobre isso, o magistrado declarou que não há nenhuma possibilidade de as punições aplicadas pelo governo norte-americano de afetarem as suas decisões. Abre aspas para a fala do Alexandre de Moraes. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, disse Moraes. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado, quem deve ser absolvido será absolvido. Moraes também comparou a experiência histórica das duas nações. Para ele, a dificuldade dos Estados Unidos em compreender a reação do Brasil contra movimentos classificados como antidemocráticos decorre da ausência de golpes no país. O ministro recordou que o Brasil enfrentou o governo de Getúlio Vargas e mais de 2 décadas de regime militar. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob o Vargas, outros 20 de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe
argumentou o magistrado. Quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca a vacina preventiva. Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta. Nós tivemos na semana passada Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca, levando, né, toda a situação daquilo que acontece no nosso Brasil. E, meus queridos, o governo Trump também não está nem um pouco a fim de recuar sobre sanções aí à esposa de Alexandre de Moraes, sobre sanções a outros ministros, e pode até ser que com essa decisão, né, a Lei Magnitsky também entre no radar aí o ministro Flávio Dino, tá? Olha isso daqui, ó. O Alexandre de Moraes também comentou a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Olha o que o portal Metrópolis está dando destaque aqui, e eu vou trazer para você que acompanha o Abordo Notícias. Eduardo Bolsonaro envenenou a relação entre Brasil e os Estados Unidos da América, é o que diz aí Alexandre de Moraes. O ministro afirma que o deputado Eduardo atuou para incitar hostilidade dos Estados Unidos contra o Brasil com desinformação. Gente, o Eduardo foi envolvido no inquérito, não é? O juiz que vai julgar aí o processo lá na frente já está dando determinações antes da Polícia Federal concluir as investigações. Você está entendendo aqui? O Eduardo já está condenado. O próprio ministro dá uma entrevista lá no exterior ao jornal The Washington Post, e nas falas dele ele já está acusando, condenando o Eduardo Bolsonaro. Eduardo envenenou a relação entre Brasil e Estados Unidos, diz Alexandre de Moraes. Se essa investigação seguir adiante, nós já temos um resultado aí, não é? Nós já sabemos do que se trata. Terra estranha, gente esquisita, não é? Aqui, ó, tá meio grande, mas eu vou ajeitar. Olha a outra informação aqui, ó, já na sequência para você. Eduardo comentou a entrevista de Moraes ao Washington Post. Sempre vai redobrar a dose. O magistrado afirmou ao jornal norte-americano que o processo contra o ex-presidente Bolsonaro seguirá. A gente já falou aqui sobre isso, né? Qual é o papel dos dois? Lula é falar merda. E o Alexandre é dobrar ou redobrar aí a aposta. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, comentou nesta segunda-feira, dia 18, a entrevista que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu ao jornal americano The Washington Post. De acordo com o parlamentar, o magistrado desafiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais. Eduardo afirmou que, em razão da entrevista, 2 preceitos surgiram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar falando bobagens, escreveu, e também Moraes sempre vai redobrar a dose, porque ele é um psicopata. Ao Washington Post, Moraes falou sobre o julgamento de Bolsonaro. A publicação norte-americana, por sua vez, descreveu o ministro como juiz que se recusa a ceder à vontade do Trump, né? Tá vendendo lá fora uma imagem de homem corajoso, vendendo uma imagem de homem que vai encarar de frente aí o governo de Donald Trump. Pois é, meus queridos. Vem sanções pesadas aí a outros ministros e também a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. Eduardo chama Moraes de psicopata e diz que ministro desafia Trump. Foi o que nós acabamos de falar, não é? O deputado comentou a entrevista no Washington Post
e diz que não recuará diante de pressões. Então, do lado de cá, nós temos Alexandre de Moraes, que disse que não vai recuar nenhum milímetro ou centímetro, ele disse aqui. Deixa eu ver aqui, foi aqui. Isso. Que não vai recuar nenhum milímetro. Aí, mais à frente, nós temos aqui o Eduardo também dizendo que não vai recuar diante das pressões. O bicho tá pegando, hein? Situação complicada. Brasília pegando fogo. Brasil e Estados Unidos, não é? Aquele corre-corre de sempre que a gente gosta e gosta de narrar e comentar aqui com você. E você também gosta de estar aí nos acompanhando. Obrigado, tá certo? Pelo carinho, pela audiência. Aqui, ó. Essa postagem aqui é do portal Metrópolis. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Exatamente. Traz aí o Eduardo Bolsonaro. E eles dão um destaque aqui para o seguinte. Eduardo agradece a Trump por carta a Bolsonaro. Trará grande alegria. Em resposta a Trump, Eduardo afirma que seu pai, mesmo sem condenação, passa por diversas sanções agora impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. É o que está dizendo aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Aqui eu ainda tenho uma atualização sobre esse assunto. Ó, presta atenção. Eduardo mostra a carta de Trump a Bolsonaro e manda o que o portal Metrópole está tratando aqui como o último recado. Ai, meus queridos. Vamos a essa informação aqui completa para você que está acompanhando aqui o A Bordo. Não esqueça, gente, de ajudar o canal, Pix, qualquer valor aí. Você dá uma moral gigantesca aqui pro A Bordo Notícias. Salva a nossa pátria aí. 11 95275 3898 para você ajudar aqui o A Bordo Notícias. Ajudar o A Bordo Notícias, beleza? Presta atenção. Eduardo Bolsonaro mandou um último recado às autoridades brasileiras sobre a disposição do governo dos Estados Unidos em estabelecer novas sanções ao Brasil. O conselho, como chamou o deputado, já foi publicado em 2 redes sociais após a divulgação da data do julgamento de Jair Bolsonaro na ação que investiga aí, ou julga, né, o suposto plano de golpe de Estado em 2022. No vídeo, Eduardo mostra a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, decretada pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Abre aspas para a fala do Eduardo. Eu vou mostrar o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que tive com uma das autoridades que conversam diretamente com Donald Trump. O presidente Trump, para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando na preocupação dele com a prisão, a perseguição que ele está sofrendo. Nesse tempo, ele ainda não era, ou ele estava, em prisão domiciliar, foi o que disse Eduardo, segundo a carta. Esse cara aqui ganhou do Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fim de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, presidente da Rússia, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, ele bombardeia Ali Khamenei, o líder religioso do Irã. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara aqui? Foi o que disse o deputado. Vamos lá, que eu quero associar isso com o assunto principal que nós estamos conversando aqui no nosso programa. Seria o Flávio Dino o cara que conseguiria enrolar ou parar o Donald Trump? A lei Magnitsky foi criada para um ministro, um magistrado da Suprema Corte brasileira, simplesmente dar um sossega-leão na lei Magnitsky aqui no Brasil? Meus queridos, nós estamos tratando de coisa séria e de
muita responsabilidade, tá? Não estamos aqui brincando, não. Tem muita coisa que vem por aí e muita coisa pesada, tá bem? Muita coisa pesada. Uma coisa eu afirmo aos senhores e senhoras que nos acompanham. Eu tenho certeza que após essa decisão de Flávio Dino, as coisas não irão ficar fáceis para ministros da Suprema Corte. As bombas que estão para chegar são maiores do que nós possamos imaginar. Existe aí uma grande expectativa, quem sabe para esta semana, que sai aí mais determinações de Donald Trump contra autoridades brasileiras e também algumas personalidades, não é? E tem muita coisa para explodir. É lei Magnífica contra ministro, é lei Magnífica contra assessores de Alexandre de Moraes, ex-assessores e atuais assessores de Alexandre de Moraes. Então a situação não está nada bem para ministros da Suprema Corte. Alexandre de Moraes pode dobrar a aposta, Eduardo Bolsonaro dobra a aposta também do lado de lá, e esta guerra, ela está bem longe de ter um fim, aí pelo menos a depender desses dois, né? Desses dois personagens aí ativos desta grande e longa batalha. De um lado, Eduardo Bolsonaro, de um lado, o sancionado Alexandre de Moraes, dizendo que vai continuar, vai recuar 1 milímetro, e do outro lado também o Eduardo dando o último recado. Eu assisti esse vídeo completo dele, até trouxe ao canal aqui alguns trechos, e realmente o Eduardo diz: eu sou a única fonte, o único contato de vocês com os Estados Unidos da América. Parabéns, Eduardo, parabéns aí pela atuação. Tem mais informações aqui para você. Moraes rebate, né? Ex-ministro, e diz que STF é vacina contra a autocracia. Em entrevista ao jornal Washington Post, divulgado nesta segunda-feira, dia 18, Moraes defendeu o STF após críticas do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio deu uma criticada, mas também não defendeu o impeachment contra Alexandre de Moraes. Vocês chegaram a ver esse vídeo, não sei se vocês viram, mas essa é a situação até aqui, beleza? Já vou comentar a matéria e peço para você que está chegando, deixe o like, se possível for, ajude com o Pix. Chegou até esse momento do vídeo, comente aí 35. Coloca um 35 aí para que eu possa saber que você chegou até aqui. Alexandre de Moraes rebateu o ex-colega de corte, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e afirmou que as instituições atuou como vacina após o Brasil ter sido infectado pela doença da autocracia. Ele disse isso em reportagem, né, em entrevista ao The Washington Post. Moraes, porém, contestou o ex-colega e afirmou que o STF deve agir como vacina diante da infecção do Brasil pela doença da autocracia, reforçando o trabalho da corte diante dos ataques à democracia. Não há como recuarmos daquilo que precisamos fazer, afirmou Alexandre de Moraes. Digo isso com total tranquilidade. O ministro também ressaltou que, apesar de estar na lista de sanções Magnitsky, sobretudo sua atuação como relator na ação penal contra o Bolsonaro, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá conforme o previsto. Mas, gente, esta reportagem, nós falamos sobre isso, né? Eu estava aqui meditando a respeito dessas falas e eu estava me lembrando daquele outro assunto, que eles iriam tocar o barco contra o Bolsonaro e lá na frente aceitariam uma espécie de anistia vinda do Congresso Nacional, que não fariam objeções. Pode até ser, né?
que esta seja a estratégia aí dos ministros da Suprema Corte. Estão dizendo que vão condenar o Bolsonaro, depois vão permitir, né, uma espécie aí, uma anistia vinda aí do Congresso Nacional. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Pode usar o nosso chat, pode usar o nosso comentário e deixar o seu recado aí, aqui no programa Abordo Notícias. Aqui, ó, na tela do Gordinho, para você que está aqui comigo. Aliados no Congresso protegem Alexandre de Moraes. Olha isso. Você acha que não, né? Segundo o jornal, o ministro do STF se beneficia de relações que vão de membros da diretoria a influentes líderes no legislativo. Tem gente batendo palmas. A gente tem falado isso daqui. Se lá no Senado nós tivéssemos senadores, homens e mulheres com coragem, com bravura e determinação, Alexandre de Moraes já era uma página virada nesse nosso Brasil há muito tempo. Mas não. Nós sabemos que tudo que acontece nesse Brasil tem alguém, de uma certa forma, passando pano ou, né, de uma certa forma, defendendo, né, protegendo aí as atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar e também de levar para frente todo o nosso conteúdo aqui. Qualquer valor aí via Pix também será muito bem-vindo. O Pix está abaixo aqui na tela. Não se esqueça de ajudar o canal, não se esqueçam de fortalecer aqui o programa O Abordo Notícias. Beleza? Pessoal, presta atenção nisso daqui, ó. Né? Finalizando esse assunto, é claro, é óbvio que há sim aí uma rede de apoio, pessoas que batem palmas a Alexandre de Moraes. Só para constar, na Venezuela, há quem bata palma para Maduro. E muita palma. Me desculpe a expressão, tem gente que fica de 4 pro ditador. E o que acontece? Batem palmas, por exemplo, uma situação que eu achei ridícula. Ele dizendo, né, iremos bloquear o WhatsApp na Venezuela. Uma galera, isso aí. Iremos bloquear o X, o X de Elon Musk, o enviado de Satanás. Ele trata o Elon Musk desse jeito, né? Um bando de gente, meus queridos, batendo palmas. E você acha que isso não acontece no Brasil? Você acha que isso não acontece no Brasil? O ministro foi dar uma palestra, né? Participar de um evento, acho que no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e foi bastante xingado na saída, né? As pessoas xingando o ministro de todo quanto é nome. Eu até trouxe aí no canal, o último vídeo aí tem dentro, né? A gente reagindo a esse momento, esse vídeo aí que foi captado aí pelas lentes do querido Thiago Santos, fotojornalista. Mas, meus queridos, também há aqueles que gostam do ministro, aqueles que querem, tá? Aqueles que querem, tá? De uma certa forma, que o Alexandre de Moraes continue atuando. Só que eu vou falar um negócio aqui pra vocês. O pau que dá em Chico, uma hora dá em Francisco. O pau que hoje tá dando no Chico de direita, amanhã pode pegar o Francisco de esquerda. Não é? Pois é. 11952753898. Ajude o canal, fortaleça aqui o meu programa. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Eu sei que não é a maioria, não é? Mas tem gente que aprova isso daqui, ó. Tá? Tem gente que aprova a prisão da Débora. Meus queridos. Tem muita gente batendo palmas para a tirania, para as coisas que acontecem aqui no Brasil. Moraes rejeita recurso da presa do batom, a Débora. Vocês se lembram dela? Ela entrou com recurso contra a condenação pelo 8/1. A cabeleireira pegou 17 anos de cadeia.
E foi o que foi definido pela primeira turma do STF. Nesta segunda-feira, dia 18, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso apresentado pelos advogados da cabeleireira Débora dos Santos, de 39 anos, condenada a 14 anos de cadeia por causa do 8 de janeiro. Nos embargos infringentes, os advogados requereram a prevalência do voto de Luiz Fux, que foi um voto mais brando, ou o entendimento de Cristiano Zanin, que foi um voto intermediário. Para Moraes, contudo, o pedido é improcedente em virtude de não haver 2 votos absolutos próprios. De acordo com o juiz do STF, apenas Fux absolveu Débora em parte, portanto, só houve um entendimento absolutório. E a regra exige pelo menos 2. Ainda segundo Moraes, o voto de Zanin não foi absolutório, porque se reduziu a pena, e o que serve de base para embargos infringentes, o que não serve. Moraes argumentou que a jurisprudência do STF não permite que esse recurso para discutir a dosimetria da pena. Ai, meus queridos, então tá aí, acabaram de negar o recurso apresentado pela defesa da querida Débora Rodrigues, de 39 anos, que está com a prisão, condenada à prisão 14 anos, porque escreveu perdeu mané numa estátua que foi limpa com detergente no outro dia, ou no mesmo dia, sei lá. É ou não é pra gente ficar indignado com o nosso Brasil, ou com a atuação dessas pessoas? Pessoal, ajuda com o like, se você não pode deixar o Pix, ajude com o like, é importante também a sua doação para esse canal, a sua atuação aqui, se tornando aí uma espécie de patrocinador aqui do horário. É você que mantém o programa, viu? É você que ajuda aqui o canal. E olha que o gordinho está precisando, tá bem? O YouTube deu uma reduzida aí, numa questão de algoritmo, deu uma viciada no algoritmo aí e acabei fazendo besteira, mas estamos de volta aqui naquilo que a gente sempre fez de segunda a segunda aqui ao canal. Beleza? Quem sabe melhor aí daqui em algumas semanas. Então ajude aí nesse período de baixa com o Pix de qualquer valor. Você fortalece o nosso canal, dá essa moral pra gente. E a comunidade jurídica achava que a tirania seria apenas contra a direita e bolsonaristas. Pronto, já o doutor fala de novo. Eu trouxe ele sem anunciá-lo, O doutor Jeffrey entrou num assunto agora, porque aquilo que eu estava te falando, O pau que tá batendo no Chico sendo de direita, uma hora vai bater no Francisco sendo de esquerda. E agora a situação escalou. Não está mais ali na área política. Já está indo para o setor judiciário no Brasil. Presta atenção no que o Dr. Jeffrey está trazendo para você. E a comunidade jurídica achava que a tirania seria apenas contra a direita e bolsonaristas, que a ditadura chegaria na direita e pararia ali. Mas eu avisei, a ditadura chega a todos. E chegou mais um exemplo da tirania alcançando a comunidade jurídica. Alexandre de Moraes determina o afastamento do procurador-geral do Maranhão. Acontece que essa competência é do Tribunal de Justiça e não do STF. O STF não pode falar sobre tudo, decidir sobre tudo. O STF não tem uma competência universal. Em um Estado de Direito existem regramentos, existem regras, existe rito procedimental a ser seguido. E a Constituição do Estado do Maranhão diz que, artigo 81, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar. Inciso 2, os procuradores gerais de Justiça e do Estado. Ou seja, essa decisão, essa canetada, não poderia vir
do STF, que entendeu que esse procurador deveria ser imediatamente afastado porque descumpriu uma decisão da Suprema Corte. Não, tem regra a ser seguida. E isso não é a primeira vez que acontece. Quem lembra dessa decisão aqui? Moraes manda investigar juiz que soltou homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro. Foi mais uma decisão arbitrária que atingiu a comunidade jurídica, porque aquele juiz seguiu essa súmula do STJ 192, que diz: compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal. Ou seja, aquele juiz que cumpriu à risca uma súmula de tribunal superior foi investigado. Por quê? Porque o ministro não gostou daquela decisão. Em um Estado de Direito isso não pode ser assim. O juiz não pode agir só porque ele quer. Existe um rito a ser seguido. O que está acontecendo no Brasil é que o STF quer falar sobre tudo e acha que pode falar e decidir sobre tudo. E isso não é assim, a não ser que assumam de uma vez que não somos mais um Estado de Direito, que somos um Estado de exceção. Aí tudo bem. Em estados de exceção, isso pode ser feito dessa forma. Embora nossa Constituição diga que no Brasil é proibido estado de exceção. Artigo 5º, inciso 37 da Constituição da República, lei maior, que está inclusive acima do STF. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ou seja, no Brasil, o Poder Judiciário respeita e cumpre as leis criadas pelo povo. No Brasil, segundo nossa Constituição da República, juiz aplica leis vigentes e não pode criar suas próprias regras e suas próprias leis. Ou seja, o STF, com essas decisões, está descumprindo leis vigentes. Isso é ilegal, segundo a própria Constituição Federal. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos e principalmente um alerta à comunidade jurídica. Tenham honestidade intelectual, porque este é o nosso dever. A guarda, o respeito e a defesa da correta aplicação da lei. Muito bem, parabéns, Dr. Jeffrey Chiquini, para você ligado aqui no Abordo Notícias, botando pra quebrar, meus queridos, tirania, segundo ele, na cola da comunidade jurídica. Nós estamos, né, o negócio tá escalando, né? Tá escalando, a gente tá indo para um novo patamar aí, e para um lugar aí onde nós não gostaríamos de estar, tá bem? Não gostaríamos de estar. Sabe, tem esse assunto aqui, ó, que eu queria falar com você. A gente vai alternando os assuntos agora. Nicolas Ferreira critica a composição da CPMI do INSS. Deputado questiona a isenção de Omar Aziz e Ricardo Aires à frente da investigação. O Nicolas explosivo, mais uma vez, agora foi para cima da composição aí da CPMI do INSS. Por meio de suas redes sociais, o político mineiro indica contradições na escolha da cúpula da comissão, formada pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, na presidência, e pelo deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, na relatoria. Você está vendo que é só centrão, né? Só centrão. Ninguém do Partido Novo, pelo menos ali na presidência, e ninguém do PL ali na relatoria ou na presidência ou vice-versa, não é? O parlamentar acrescenta que ambos não assinaram o requerimento de criação da CPMI. Para ele, isso demonstra a falta de empenho inicial para investigar as denúncias. Além disso, Nicolas ressalta que Aziz vota em sintonia com o governo Lula em 85% das vezes e Aires 77,8%. Essa composição, segundo o político, gera desconfiança sobre os rumores da apuração. E o Nicolas entrou com os dois pés no peito.
Sabe, meus queridos, às vezes você sabe que isso daqui começou com a oposição, né? Quem se lembra do deputado lá de Rondônia? O nome dele é... Deixa eu tentar lembrar aqui, rapaz. Ele é general? Era general? Coronel Crisóstomos. Não é isso? Lá do meu estado de Rondônia. Ele que deu o pontapé inicial. E CPI nesse Brasil é sempre para beneficiar aí o Lula. Quem se lembram da CPMI do 8/1? O que aconteceu? Mais uma CPMI do circo. Lembram, né? Pois é. A CPMI do 8/1, a oposição ficou empolvorada, né? Ficou ali na sanha, que agora teve gente que disse, né? Marcos Duval, por exemplo, né? Que agora a gente prende o Alexandre de Moraes, prende o Lula, prende o Dino e prende todo mundo. Acabou com um relatório apontando o Jair Messias Bolsonaro como um dos mandantes do 8 de janeiro. Tu acredita nisso, cara? Esse é o Brasil, tá? Esse é o nosso Brasil. Infelizmente, anote que eu estou falando. Tome muito cuidado para essa CPMI ainda não dê bomba para cima do Bolsonaro, tá bem? Tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado mesmo. Infelizmente, a oposição não é a maioria, o centrão. Para dizer a verdade para vocês, eu estou até para fazer um vídeo disso, eu tenho falado. Centrão que é Bolsonaro é morto. Escutou o que eu estou falando? Bolsonaro é um problema para o centrão que não tem voto da direita e querem vender uma imagem de direita, não querem Lula, não querem apoiar Lula, que é um candidato morto, não tem nome para disputar, porque você vai falar para mim, Caiado vence a eleição no Brasil. Vão entregar o poder na mão do Lula mais uma vez. Você vai falar para mim que Zema, aquela conversa mole dele fiada, vence a eleição no Brasil. Você vai falar para mim que o filho do Ratinho pode ter sido um excelente governador, ganha a eleição no Brasil. Vocês estão tudo louco. E empurrando aí esses nomes goela abaixo como se fossem de direita, não é? Então, o Nicolas criticou a composição da CPMI. Lembrando que ele ficou de fora, né? Ficou de fora. Ele não faz parte aí nem dos nomes, nem da suplência, tá? Os nomes aí que a Câmara indicou. Aqui, ó. Olha que bonito, ó. Ah, se nós temos aí uma investigação a fundo da Polícia Federal. Ah, se nós temos uma investigação dessa CPMI, vai arrancar pica-pau do oco, não é? Vai arrancar pica-pau do oco. Sindicato do irmão de Lula pagava caixinha para a amiga de ex-ministro. Olha só. Entendeu até aqui? Esse da foto é o ministro Lupe. Do lado dele, uma amiga. Aí, não está na foto, mas o Lula tem um irmão que é vice-presidente de um sindicato. Engraçado não está sendo investigado, né? Ai, 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 Brasil, 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 meus queridos. Sindicato de irmão de Lula pagava caixinha para a amiga de ex-ministro. Você não ouviu errado, não. Não. Você não ouviu errado. De jeito nenhum. Tá bem? Olha só. A farra do INSS, empresa de familiares de dirigentes do Sindinap, recebia comissão para cada aposentado descontado pelo sindicato. Tão de brincadeira, não é? E aí o que acontece? Rolava uma caixinha. Ah, mas quem era a pessoa que recebia a caixinha? A amiga do ministro,
Ei, Brasil, Brasil, brasileiro. Terra estranha com gente esquisita. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo em paz? Tá gostando do programa de hoje? Tá do jeito que você gosta? Tá do agrado? Que tal ajudar o nosso programa? Temos um Pix aí para você enviar qualquer valor para o seu amigo gordinho que está precisando da sua ajuda. 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer os nossos ideais aqui. 11 95275 3898. Qualquer valor que você mandar, qualquer ajuda financeira, seja qual for o valor, você estará ajudando demais o meu programa. 11 95275 3898. Dá uma moral pro seu amigo Fábio e fortaleça o meu programa, gente. Tô precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aí será bem-vindo, tá bem? Não se esqueça mesmo de dar essa moral, dar essa força pro canal aí. O Pix tá na tela. Quem sabe Deus toca o seu coraçãozinho aí de pedra e você amolece e resolve ajudar o canal. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Gente, eu tenho gostado muito de alguns cortes que eu tenho acompanhado aí do Alexandre Pitoli, tá bem? Que eu vou falar um negócio pra você. Não é que eu preciso gostar só de quem pensa parecido comigo, não. Mas eu andei falando sobre isso daqui, ó. Cadê o povo na frente da casa do Bolsonaro, rapaz? Acampando, cantando o hino nacional, orando à meia-noite. Cadê o povo? Ah, mas tem manifestação dia 7, Fábio. Ô, gente, com todo respeito. Eu estou desde o final de 2022 ouvindo as pessoas dizerem bem assim: se prenderem Bolsonaro, prende o Bolsonaro pra ver. Prende o Bolsonaro que vai abrir as portas do inferno. Prende o Bolsonaro que vai ter a maior revolução. Cadê? Ai, Fábio, não prenderam ainda. Prendeu, seu animal! Tá preso, homem! Tá preso! Não vem com gracinha pro meu lado, não, porque ele está em prisão domiciliar, é claro. É melhor estar preso com a Michele do que solto com a Janja. Plim, né? Mas, falando sério, foi só pra descontrair, o homem tá preso. Cadê as almas vivas que iriam bradar, gritar para defender o mito? Cadê? Nem político eu tô vendo defender Bolsonaro. Nem político eu estou vendo defender Bolsonaro. Segundo Alexandre Pitoli, ali no seu estúdio, não precisamos esperar até o dia 7. Eu concordo com ele. Só que eu pergunto pra você, meus queridos. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê as manifestações? Cadê o povo cantando o hino nacional, fazendo vigília em frente à casa do Bolsonaro? Cadê? Ah, mas não pode, porque eles querem expulsar o Bolsonaro de lá, né? Os condôminos, né? O nome, né? A galera do condomínio, a galera que mora lá. Eu conheço lá, nem é um condomínio de alto padrão assim, né? Mas, povo enjoado, né? Começou a dar gente lá, imprensa, e eles queriam expulsar o Bolsonaro de lá. Mas que façam manifestações ou demonstração de apoio em frente ao PL, caramba! É próximo ali, né, da torre de TV em Brasília. Eu esqueci o nome do prédio, não sei se é Clube 21, alguma coisa assim. Cadê? Sabe onde estão os apoiadores de Bolsonaro agora? Sentados no sofá, vendo a live da Auriverde, a live do Gordinho, vendo a live do Didi Red Pill, vendo a live do Fábio Tom, vendo a live do Bradock, vendo a live da Oeste. É lá que estão
os apoiadores de Bolsonaro. E os políticos? Não tô vendo. Uma semana de zum nas redes sociais, da hashtag, uma semana do engajamento, uma semana e depois, cadê o povo? Me desculpe, eu sei que não é todo mundo que merece ouvir isso, mas cadê o povo? Vamos ouvir aqui Alexandre Pitoli, um trechinho, tá bem? Tá na tela aí, vamos lá. Bom, como todos já sabem, desde a prisão do presidente Bolsonaro no último dia 4 de agosto, desde então a gente não tem aqui bom dia, não tem nada disso, porque a gente está em guerra, né? Agora, presidente Bolsonaro foi para o hospital nesse final de semana, problemas relacionados ao soluço, refluxo, alteração de pressão, enfim. Quanto tempo a gente vai levar para entender que o nosso principal comandante, a maior liderança da história da direita do Brasil, está passando por um problema, está passando por uma situação que está comprometendo a sua saúde? Quanto tempo a gente vai levar para entender que nós precisamos continuar nos manifestando, nós precisamos estar nas ruas? Eu entendo, 7 de setembro tá ok, beleza, tá tudo bem, ótimo, vamos lotar as ruas de todo o Brasil. Mas hoje é dia 18 de agosto. Eu tenho final de semana ainda que vem do 23 de agosto, eu tenho final de semana que vem ainda do 30 de agosto e o outro final de semana, que é o final de semana do 7 de setembro. Ou seja, eu estou falando de 3 semanas cheias, 3 semanas com 15 dias úteis aí no meio. E a gente vai de fato esperar o 7 de setembro, é isso mesmo? Veja, precisamos estar nas ruas no 7 de setembro, ok. Precisamos lotar as ruas de todo o Brasil, tá certo, isso aí já está combinado. Ninguém está aqui para mudar o combinado. Mas espera um pouquinho, tem um homem que está passando por um problema gravíssimo agora. Veja, e eu me sinto muito à vontade de tratar desse assunto e dessa forma, porque quando nós soubemos da situação da Dona Vildete, 74 anos, ela estava naquele momento presa ali em Santana, na capital paulista, e identificamos um problema. Dona Vildete chegou na cadeia pesando 52 quilos, logo depois de passar por um tratamento, né, para retirada de um tumor, salvo engano, do intestino, alguma coisa do tipo, e estava pesando 40 quilos, não se sustentando mais sobre as pernas, precisando da ajuda de uma cadeira de rodas dentro do presídio para se locomover. Naquele momento, nós... Muito bem, gente, o vídeo segue, né? Parabéns, Alexandre Pitoli. Eu queria só esse ganchinho aqui do começo. Cadê o povo? Já falei até antes, né? Fiz uma cobrança, né? O meu alerta é esse: cadê o povo? Cadê o povo? Não é? Cadê o povo? Cadê? Bolsonaro tá preso. E me desculpe, tá bem? Prende o Lula em prisão domiciliar pra você ver. Você tá doido, Fábio? Olha a comparação que você tá fazendo. Prende, pô. Coloca o Lula em prisão domiciliar. Você que tá me vendo agora é capaz de me desmentir? Coloca o Lula em prisão domiciliar. Aí, Fábio, quando ele sai nas ruas, não tem ninguém. Gente, você sabe qual é o problema? O entorno. Você está vendo algum parlamentar fazendo algum movimento para isso? Você está vendo algum parlamentar? Você está vendo alguém fazer qualquer movimento para isso? Bosta nenhuma. Ninguém está fazendo absolutamente nada. Prende o Lula para você ver. Aí surge o sindicato isso, surge a CUT, surge Central Únicas dos Trabalhadores, Central Única da Favela, CUT, CUF, movimento do MST, movimento do MTST, o próprio PT. O que o PL tá fazendo? Nada!
o Lula sai na rua, ninguém apoia ele, Fábio. O pessoal xinga ele, pessoal da direita, né? Ai, quando ele sai na rua, ninguém apoia ele. Aham. Vai lá, coloca o Lula em prisão domiciliar. Você sabe qual é o nosso problema? Você sabe, né? Cada um por si, Deus por todos. Esse é o nosso problema. Felizmente. Cadê? Todo mundo que falava, prendeu o Bolsonaro, mexeu com o mito, mexeu comigo. Para, rapaz. Lembra quando o Bolsonaro ficou internado? Lembra? E o Victor Mota foi pra lá. Todo santo dia, quase. A mesma galera. Teve até briga de pastor lá. Um pastor deu um tapa na cara do outro. Pra você ter uma ideia. Disputando, sei lá, protagonismo. Pra ver quem sai bonitinho na foto. Pra Michele assistir a live e ver que o pastor tá aqui na frente. Saíram no tapa 2 pastores. Buscando protagonismo, mais uma vez. Michele tá lá dentro, seguranças avisavam o Victor, tá? Ó, o presidente tá vendo sua live, estamos vendo sua live aqui dentro. Aí lá fora, os caras buscando protagonismo, disputando espaço. Pra quê? Pra se aparecer. Aí eu sei, o Zuzunzum é que é candidato. Deputado federal, quer ser. Não é? E outra, qual o próximo pré-candidato aí, ou político que vai organizar a manifestação e depois sair candidato? Já reparou que a galera das manifestações tudo virou política e acabou a manifestação? Já reparou ou não? Você não reparou? Pois é, eu não vou dar nomes, não é? Mas é só você dar você não é bobo, você não é menino. Busca os nomes da galera das manifestações. Onde estão? Viraram deputados, viraram isso, viraram aquilo. Viraram vereadores. Estão buscando cargos maiores agora. Teve gente que até mudou de estado, deixa eu ficar quieto, né? Teve gente que até mudou de estado para tentar disputar em outro estado. Organizadores de manifestação, tá? Cadê-los, né? Por aí, perdidos, que nem cego no tiroteio. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ajudar o Gordinho com o Pix de qualquer valor. 11 95275 3898. Você colabora com o meu programa, você ajuda demais aqui. E se não der para fazer uma ajuda financeira, pelo menos deixe a inscrição, não saia sem deixar o like, já que você não deu o like da confiança. Tá vendo desde o começo, ou pegou no meio e não deixou o like da confiança. Então deixa o like pagando a live, pagando o vídeo. Beleza? Se inscreva e ative as notificações no Abordo.